É bom ressaltar, tem uma questão de uma acusação que parece ter sido fraca, né? Porque era cheia de buracos ali, que aí os advogados do Flamengo, de maneira muito competente, foram lá, acharam caminhos e acabou que ele foi para outro artigo. E o que eu queria perguntar para você, se essa decisão do STJD de hoje não vai contaminar, para usar uma palavra até ruim, mas o que vai acontecer segunda-feira? Será que esses caras vão punir o Vitor Roque? São casos completamente diferentes, assuntos diferentes, temas diferentes, gravidades diferentes, tudo mais. Mas é difícil imaginar que não... Mas é o mesmo campeonato. Mas é o mesmo campeonato. É difícil imaginar que isso não esteja segunda-feira na cabeça das pessoas. Embora um dos auditores ontem falou assim, resistimos às pressões externas e cumprimos aqui com a lei e tudo mais, né? Vamos lá, tem várias questões aí. Usando essa frase do Danilo, é o mesmo campeonato, também é o mesmo campeonato que tem essas arbitragens que cometem alguns erros absurdos, como aconteceram, né? Aqueles que já debatemos exaustivamente, segunda rodada, clássico no Morumbi, etc. Também é o mesmo campeonato, né? Não podemos levar só para o tribunal esquecer o restante. Essa aproximação, esses elogios do vice-presidente do Flamengo, lá, o Wirman, sobre o tribunal, me lembro também os elogios do Palmeiras, da CBF, quando mexeu no calendário também. Gente, é tudo igual. Aí tem uma guerra de bastidores, tem uma guerra entre os dois clubes também, né? Vamos tomar um certo cuidado para não começar a embarcar no processo de vilanização de um lado só. Porque não tem mocinho nessa história, todo mundo quer levar a melhor. Eu acho que o Flamengo nem deveria ter defendido o jogador. Falo isso desde o primeiro dia que esse debate surgiu. Nem deveria. Para mim, esse é o problema do jogador. O caso do Paquetá, a gente tem que lembrar que eles foram incompetentes ou não havia nada, porque não conseguiram encontrar nada contra ele. Foi por isso que o Paquetá foi inocentado. Eles não conseguiram a prova cabal de que o Paquetá transferisse dinheiro, recibo, nada. Então ficou naqueles indícios que não se concretizaram. Por isso ele foi inocentado. E acho que houve um erro dos ingleses também, que deram uma luz enorme para isso. A imprensa começou a publicar casos antigos, e aí havia, em tese, a possibilidade até de banimento do futebol, e nada aconteceu. Ou seja, foi, acho que, uma lição para eles também. Aí fica a sensação de foi para inglês ver, mas não encontraram nada. Esse é o fato, não encontraram a prova que pudesse condenar o rapaz. Eu estou aqui vendo que um tempo que mandou foi o Rafael Porcari, eu não estava nem lembrando dessa história. Olha como se perde também oportunidades o tribunal, inclusive, de agir de forma educativa. Alguém você lembra do episódio do Ferreirinha, hoje no São Paulo, 2023, no Grêmio, que ele publicou? Estou lendo aqui até a coluna do Andrei Campos na época, tá? Lei em campo, no UOL. O jogador publicou em seu Instagram um bilhete de aposta nesse mesmo jogo, o jogo contra o Caxias, no estadual, tá? 2023, no valor de R$500, no site X, aposta a vitória do seu próprio time. Ou seja, isso mal foi debatido. Aqui nós passamos batido por esse assunto em todos os programas praticamente. Talvez os amigos lá do Rio Grande do Sul tenham discutido o assunto. O Tonali foi suspenso mais ou menos nessa época. Ele jogava no Milan, hoje joga no Newcastle, porque ele apostava na vitória do time dele. Pegou um ano de gancho. O Newcastle contratou o italiano e ele não podia jogar. Porque o jogador de futebol não pode participar, em hipótese alguma, de apostas esportivas. Simples assim. Então, assim, também existem casos e casos. Esse caso é grave. Repito pela enésima vez, para quem chegou agora, falo desde o primeiro dia. Na minha opinião, o Flamengo não tinha que se envolver. O Bruno Henrique tinha que ser punido, no mínimo com os 24, pelo menos com os 24 jogos do artigo 243A, né? Que foi aquele que ele foi enquadrado em primeira instância. E isso mal teve repercussão na imprensa. E também poderia ter sido discutido, porque ele não poderia fazer isso também. Claro que são coisas diferentes, eu estou dizendo que é igual, mas não poderia. Isso foi também canto de página, notinha de canto de página. Agora, né, Mauro? Então, e lembrando, um jogador na Itália, na Europa, foi punido por cometer o mesmo erro, digamos assim. Lembrar que o tio do Paquetá passou pix para o Luiz Henrique, foi reportagem exclusiva nossa do UOL, do Thiago Arantes, do Rodrigo Matos, do Igor Siqueira. Sim. Teve esse ponto também. Sim, não, e veja, né? E o Luiz Henrique foi jogar no futebol na russo. Rússia, exatamente. Foi pro Foi jogar no exílio. futebol russo. Foi pro exílio. Mas assim, é fato, gente. Eles não conseguiram, você fala com os colegas lá da Inglaterra, eles não conseguiram provar nada contra o Paquetá. Então ficou assim, tem várias evidências. Mas não tem a prova cabal. Isso. O Paquetá escapou. Se ele participou de algo, ele escapou. Essa é a questão. Isso dá apenas a medida, né, Mauro, de como essa questão das apostas é deletéria para o esporte, né? E não é de agora também, né? Já era assim com a loteria esportiva no Brasil em 1982, né? Ela que nasceu em 70. O Edilson. O Edilson Pereira de Carvalho, né? O Paulo Rossi, né? O Totoneiro, o Buffon, que também tinha essa coisa, né? Era um apostador, né? Inveterado, né?
Enfim, mas esse é o mundo que nós temos e este mundo vai continuar e não tem como você escapar dele, né? Há que se apertar a fiscalização, mas eu te diria que é enxugar gelo. Será impossível, porque essa coisa, é proibido o jogador apostar, ok. É também proibido que a família do jogador aposte. Os clubes têm que instruir seus atletas sobre esses procedimentos. Mas o que impede que o vizinho do atleta aposte com uma informação? É absolutamente inadministrável, né? E é tal história. Pense do ponto de vista de uma pessoa absolutamente leiga, dizer, puxa vida, eu jogo no Corinthians e eu não posso apostar que o meu time vai ganhar? Claro que eu posso, porque eu vou me matar para o meu time ganhar, né? Mas é claro que não pode. Mas é difícil fazer uma pessoa entender isso. Mas eu não estou fazendo nada ilegal, estou apostando naquilo que eu vou fazer. Não, mas você não pode. Juca, inclusive, sobre essa questão dos clubes, os clubes fazem palestras para os jogadores, do Flamengo já teve palestra, mas isso não adianta muito, né? Mas os clubes têm que fazer isso. Agora, tem um detalhe, que assim, esse é um caminho sem volta. Eu tinha uma tese, não tenho mais, que ela foi destruída numa conversa que eu tive com uma pessoa, que era, tudo que depender de uma pessoa só para ganhar, para ser definido, você limita em $4, né, a aposta, $5, um valor não muito alto, um valor pequeno para esse universo e para quem quer ganhar muito dinheiro. Por exemplo, cartão amarelo, o jogador controla sozinho. Número de escanteios, o árbitro pode controlar, né? Ele pode, mais de 10, mais de 15, ele pode controlar. Tem várias situações que um agente, um personagem do jogo pode controlar. Isso você limita. Aí o cara me falou o seguinte, sabe o que vai acontecer? Quem quiser fazer algum tipo de jogada de armação, vai apostar nos sites que estão lá fora, que não vão ter esse limite, porque só poderíamos ter esse limite nos sites regulamentados do Brasil, que teriam que seguir tais regras. Não adianta nada. Eu falei, não adianta nada. Então, e não tem jeito. Todos os clubes têm patrocínio de casa de aposta, todas as transmissões de futebol têm patrocínio de casa de aposta, praticamente todos os programas esportivos têm patrocínio de casa de aposta. Que mais? O patrocínio do Flamengo é de uma casa de aposta onde os parentes do jogador, os amigos, as figuras lá, apostaram. Ela bloqueou. Foi a mesma casa de aposta que hoje, na época não, mas hoje, patrocina o Flamengo, que bloqueou, porque quando tem a suspeita de que tem alguma coisa errada, eles bloqueiam o pagamento, e isso também é conversado pelos personagens e está no inquérito. Bloquearam a grana, não pagaram, tem lá até o recibo, o comunicado da casa de aposta avisando que aquilo ali foi bloqueado para averiguação, algo assim. Não me lembro exatamente as palavras. Então, assim, esse é um caminho sem volta. Acho que por isso mesmo, ações de tribunais como a STJD deveriam ser muito mais rigorosas no sentido de tratar esse tipo de coisa. A hora que alguém é flagrado... Não é só sem volta, como as pessoas dizem, não, então tá legal. Até já ouvi autoridades dizer isso. Outro dia o Fernando Haddad disse, se continuar desse jeito, vamos proibir apostas no Brasil. Vai ser pior, claro, porque as pessoas vão apostar fora do Brasil. Exatamente. Não tem controle. Hoje, com a regulamentação, o mercado ilegal já é gigantesco no Brasil. Com a regulamentação, isso. se sem... Agora, o Danilo, como eu falei, segunda-feira tem o julgamento do Vitor Roque. Mas tem uma novidade nesse caso surgida hoje. O Palmeiras ele sugeriu um acordo, né, ao STJD com relação ao Vitor Roque. Ou seja, antecipou um movimento para chegar no dia do julgamento lá e o Vitor Roque ser liberado, enfim, cair em outro artigo. Até o Igor Siqueira está assistindo aqui, nosso reportagem companheiro. Do Igor Siqueira. Nosso companheiro está assistindo, ele mandou inclusive a cópia da pauta aqui, confirmando que o Abate sim está para ser julgado na segunda-feira também, na atuação dele no jogo São Paulo e Palmeiras. E a notícia dele, da transação penal, é uma medida até relativamente comum, que já aconteceu em outros casos, em que o clube se adianta ao STJD, propõe ali uma mudança na pena, o clube pode até oferecer já o STJD, na verdade, pode aplicar uma multa maior do que está prevista em artigo, fazer uma medida socioeducativa, lembrando que o Vitor Roque é réu primário, não tem antecedente, então tem alguns elementos que você consegue juntar para poder propor essa transação, caso isso avance, na segunda-feira o Vitor Roque não entra nem na pauta. Mas pergunta de leigo. Depende da sua pergunta, também não vou saber responder. Se o Vitor Roque for a julgamento,